Então, bom dia a todos, mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar desse tema tão importante, que é sobre o plano de ação, né, voltado para a segurança do paciente. E quero agradecer a todos pela participação, em especial a Williana, que se dispôs a transmitir um pouco do seu conhecimento para nós. Williana é uma profissional exemplar, né? Tem muitos anos aí na trajetória, experiência, e particularmente os planos de ação da instituição em que ela trabalhou ou trabalha são, assim, realmente muito bons, muito bem elaborados. E aí a gente teve essa ideia, né, de convidá-la para passar um pouco do conhecimento dela para todos vocês. Nós sabemos que grande parte dos profissionais, eles têm muita dificuldade de elaborar um plano de ação. Alguns fazem, às vezes, só para cumprir protocolo, só porque a gerência de risco está pedindo, só porque a vigilância sanitária intimou, né, para fazer um plano de ação. E, na verdade, a intenção não é essa. O plano de ação, ele visa trazer melhorias para a instituição, aprendizado, né? Ele visa realmente trabalhar na prevenção de novos eventos. Então, a Eliana vai falar disso como ninguém, ela tem pleno domínio aí do conteúdo. Eu quero antecipar que a lista de presença a gente vai colocar no chat, então eu peço que vocês assinem, por favor. E se houver dúvidas ou comentários para a gente fazer no final, deixar ela fazer a apresentação dela e a gente no final coloca as dúvidas, certo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Sim. né? Então eu passo a palavra para a nossa amiga Williana, para ela se apresentar e começar a apresentação dela. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Então, Sim, ótimo. sim. Maravilha. Meu nome é Uliana, eu sou enfermeira de formação, formada pela Universidade de Brasília. Tenho uma trajetória aí de 7 anos em controle de infecção e em controle de qualidade. E espero contribuir com vocês aí, com o conhecimento que eu adquiri ao longo Não, desse vai lá. tempo. Eu O gosto pessoal tá muito. passando. Mas passe por aqui. Tô te falando um negócio depois. Bom, Alguém Gente, pode. vamos manter os bora, bora microfones pra lá. desligados. Quer? Hã? Tá, fecha aqui. Gosto muito de trocar figurinhas, então acho que de todo esse processo aí que eu passei ao longo do tempo, o fato de ter a troca com outras pessoas, com outros profissionais, especialmente profissionais que estão na ponta, foi essencial, né? Para conseguir entender como é o funcionamento de determinadas coisas. Hoje, meu grande objetivo aqui não é trazer como fazer do início ao fim, não é trazer as ferramentas, não é ensinar ferramentas para ninguém, mas dizer o quanto algumas ferramentas elas podem ser importantes para a gente, e muitas vezes a gente acaba não valorizando, né? A gente tem muitas ferramentas emprestadas aí da engenharia, da aviação e de N outros da manufatura e por aí vai, né? Dentro do controle de qualidade, para a gente montar planos de ação em muitos momentos a gente acaba não fazendo uso, né? Então, pode passar para mim, por favor? Como eu falei para vocês, então, os objetivos aqui, né, vão ser a gente bater um papo mesmo. E aí, se tiverem dúvidas ou qualquer coisa, gente, sinalizem, por favor. Se eu estiver falando rápido demais, porque eu sou acelerada no pior nível, também me parem. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de planejar uma ação, é importante a gente saber que existem alguns pontos que são extremamente importantes. Fazer um plano de ação significa dizer que esses planos eles são realizados para atingimento de metas e obtenção de resultados com prazos definidos. Eu não posso, de forma alguma, querer criar um plano de ação se eu não tiver um prazo que seja definido e se eu não tiver uma meta muito bem estabelecida. Justamente por isso, para eu estabelecer uma meta, eu preciso necessariamente saber qual é a causa raiz daquilo que eu vou fazer o meu planejamento de ação, né? Volta, por favor.
Você pode voltar, por favor, para o primeiro slide? O outro. Isso, obrigada. Quando a gente fala de planejar ações também, os planos de ação eles exigem dedicação, eles precisam ser acompanhados. Não adianta eu fazer 1 milhão de ações, achar que está lindo o meu plano de ação e ainda assim não fazer o acompanhamento. Se eu tenho prazos, se eu tenho metas a serem definidas, necessariamente eu preciso acompanhar para saber se aquilo está sendo cumprido, né? Além disso, o meu plano de ação ele precisa ser condizente com o dano que é gerado ao meu paciente. Alguém já viu aqueles planos de ação que tem assim, treinar, capacitar, sensibilizar a equipe e não sai disso, né? Fica nesse ponto. Não que treinar, capacitar, sensibilizar a equipe não sejam pontos muito importantes, não é isso, e de fato a capacitação contínua tem que existir para a equipe de saúde, né? Mas quando a gente fala dessas questões de treinar, capacitar e sensibilizar, eu vou mostrar mais à frente para vocês que existe um estudo que foi feito pelo IHI, inclusive gerou-se um livro, né, que fala a respeito de ações que são consideradas fortes, ações que são consideradas moderadas e ações que são consideradas fracas. E os treinamentos, capacitações, sensibilizações, elas são consideradas ações fracas. Justamente por isso, eu preciso ter outras ações em conjunto para conseguir fazer com que meu plano de ação tenha peso, certo? Além disso, quando a gente fala de plano de ação, eles não devem ser iniciados em toda a instituição de uma vez. É o famoso começar pequeno, começar do começo para a gente fazer a expansão disso, né? Então, a gente tem uma série de ferramentas que nos auxiliam nesse processo, como o PDSA, o PDCA, a depender da forma que cada pessoa queira fazer o trabalho. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu ouvi uma mensagem... Então, tá certo. E acho que, para mim, esse é o ponto que deveria brilhar, né? A gente necessita ter um apoio... Oi? Vou pedir só para falar um pouquinho mais alto. Tem gente falando que o áudio tá ruim. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo melhor assim? Sim. Ótimo, vou colocar o microfone aqui mais perto. E a gente precisa, então, ter o apoio incondicional da autogestão do hospital. Se eu não tenho apoio da autogestão do hospital, não adianta nada eu fazer planejamento de ação nenhuma. Muito porque, em alguns momentos, eu não vou precisar de financiamento para as minhas ações, mas em outros eu preciso. E fazendo dispêndio disso, eu preciso de alguém que faça o patrocínio disso, né? E um outro ponto que é de suma importância é a participação da ponta no processo. Eu não posso jamais planejar uma ação sem que a ponta, que é quem mais toca no paciente, esteja engajada nisso, compreenda o que está acontecendo e que a gente dê o feedback para ela nesse processo. Certo? Pode passar, por favor. Pensando nisso, gente, existem alguns pontos que são de suma importância, e aí eu coloquei uma chargezinha aí para a gente, e é justamente discutir sobre isso, né? Que é degrau por degrau, né? Nós começamos com, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E quando a gente vê, a gente já fez. Então, esse é o ponto. Quando a gente fala a respeito de planejar ações, a gente tem 7 situações que são de extrema importância. A primeira de todas, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? Eu preciso listar a forma com que a minha equipe consegue contribuir para alcançar os objetivos, né, que a gente está buscando, e isso vai ajudar a engajar o meu time. Justamente por isso eu preciso ter a ponta junto comigo. É aquele momento em que a gente senta para fazer um brainstorming. Mas o grande problema é, na grande maioria das vezes, a gente faz planejamento de ações somente quando eu tenho um evento que tem dano mesmo para o paciente, um dano grave, um paciente que foi a óbito, um evento sentinela, e a gente se esquece daqueles pequenos faróis, né, que vão acontecendo corriqueiramente. E muitas vezes, se a gente for parar para pensar, olhar para trás, a gente vê que determinadas coisas aconteceram inúmeras vezes sem causar dano para o paciente, a gente poderia ter sido barreira lá atrás. Então, a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né? Além disso, a gente precisa criar metas mensuráveis. Não adianta eu querer sair e fazer um negócio estratosférico, né? O objetivo de planejar ações, o objetivo, né, do plano de ação, ele precisa ser muito bem definido, ele tem que ser muito claro, porque o plano de ação, ele serve para a gente atingir as metas.
Além disso, o terceiro ponto, que é listar todas as tarefas a serem executadas. É muito importante que todas as atividades que a gente precisa para atingir a meta, elas sejam listadas e atribuídas a um responsável. Eu não posso deixar o negócio perdido, porque o que é de todo mundo não é de ninguém, né? Então, justamente por isso, eu não posso também pegar uma ação e colocar 5, 6 responsáveis, porque se vocês pararem para pensar e olharem os planejamentos de ações de vocês, se tiverem muitas pessoas assim, um deixa para o outro, que deixa para o outro, que deixa para o outro, no fim das contas nada é feito, né? Então, são pessoas bem definidas, são atribuições de responsáveis com metas e prazos, tá? A gente precisa pedir para que cada um dos profissionais coloquem no papel quais são as suas principais atividades que são relacionadas e conversar com todo mundo para que todo mundo entenda qual é a sua atividade no meio desse plano de ação. Não adianta também eu montar o plano de ação e montar, olha, a partir de hoje a gente vai fazer isso. Às vezes as pessoas nem sabem como funciona, por isso que ele é feito em conjunto, ok? O quarto ponto é dividir as grandes tarefas em partes menores e mais gerenciáveis. Às vezes, quando a gente tem uma tarefa que é grande demais, né, as metas elas podem parecer muito difíceis, elas podem parecer inalcançáveis. Então, se eu tenho uma tarefa que é muito grande, eu posso dividi-la em partes menores, e isso permite com que as pessoas que estão colaborando ali com o seu plano de ação, elas consigam executar e gerenciar de uma forma que seja um pouco mais fácil, né? Com que elas tenham um pouco mais de clareza sobre as atividades que elas precisam fazer, para conseguir fazer a execução disso no tempo previsto. O quinto ponto, que é definir os prazos para as entregas cotidianas. Se eu não tenho prazos, eu não tenho como fazer um projeto, eu não tenho como fazer um planejamento de ação. E o trabalho vai certamente se expandir para preencher o tempo. Então, assim, eu vou colocando outras coisas à frente e quando a gente vê, já deu o prazo do plano de ação, já passou e por aí vai. E a gente continua tendo aqueles mesmos eventos acontecendo na nossa instituição, certo? Então, as nossas atividades que já têm processos que são muito bem definidos, elas podem muito bem ser guiadas por prazos que são pré-estabelecidos. O sexto ponto, que é criar uma representação visual para o plano de ação. Eu sou muito visual com absolutamente tudo que eu faço. Então, estou colocando aqui pontuações que que são rotinas, certo? Eu gosto muito da metodologia Kanban, então sempre que eu faço um planejamento de ação, eu coloco cores, justamente para a gente se guiar, né? Deixo vermelho aquilo que ainda não foi iniciado, deixo em amarelo aquilo que está em andamento, deixo em verde aquilo que já foi finalizado, para que justamente a gente tenha plena consciência de como está o nosso processo, né? Quantos por cento já foi atingido daquilo que a gente planejou, e se a gente vai precisar voltar para trás, né? Para fazer todos esses ajustes. Então, quando a gente cria essa metodologia de uma forma mais visual, e por experiência mesmo, assim, não tenho estudo nenhum para falar nem nada disso, mas acaba engajando mais as pessoas. Elas veem que as ações estão andando, sabe? Ter status, ter discussão sobre planejamento de ação, bater isso uma vez por semana, junto com todo mundo, é de suma importância. Que é o sétimo ponto, que é acompanhar as ações com frequência, né? Eu preciso cobrar dos responsáveis para garantir que todas as pessoas estejam fazendo a sua parte. Eu não posso simplesmente chegar no último dia lá para entregar a atividade e falar: e aí, fulano, fez? Às vezes a pessoa estava com a dificuldade lá atrás e no meio da confusão toda não falou nada com ninguém. Então, se eu, enquanto núcleo de segurança, né, que estou fazendo acompanhamento dessas ações, preciso estar cotidianamente, rotineiramente, atrás das pessoas, perguntando, sabendo se precisam de ajuda ou não, porque nós somos ponto de apoio, certo? Um plano de ação, ele pode ocasionalmente, né, devido a algum evento imprevisto e tudo, ele pode acabar sendo deixado de lado. Então, a nossa ideia não é que ele seja deixado de lado, é que ele seja executado até o final. Então, se a pessoa tem alguma dificuldade, qualquer coisa assim, a gente precisa conseguir ver como a gente vai sanar, certo? Pode passar, por favor, Socorro. Isso. Aqui eu trago algumas coisas que são importantes também, quer dizer, que eu enxergo como importantes, né, quando a gente fala sobre planejamento de ações, é que
Quanto maior o meu dano ao paciente, menos tempo eu tenho para discutir e planejar. Eu preciso criar barreiras o mais rápido possível, porque eu posso ter outros pacientes indo a óbito, eu posso ter outros pacientes tendo dano permanente. Então, para ontem eu preciso fazer isso. Aqui na instituição, a gente tem conforme a gradação, né? Então, se eu tenho circunstâncias notificáveis, não conformidades, incidentes sem dano, que acontecem com certa frequência, a equipe tem até um mês para fazer esse processo aí do planejamento das ações, fazer os 5 porquês, enfim, descobrir qual é a causa raiz disso, porque, enfim, são coisas que são um pouco menores. A partir do momento em que eu começo a gerar dano para o meu paciente, tem um evento leve, eu tenho o prazo para eu ter um planejamento de ação para o meu evento leve é um máximo de 7 dias, de 10 dias, desculpa. Se eu tenho um evento moderado, meu prazo máximo são 5 dias. E se eu tenho um dano grave ou óbito, eu tenho 72 horas para estar todo mundo em frente à mesa com o caso sendo discutido e organizando todo o planejamento de ação. É claro que para todo evento que acontece, especialmente os que tem dano, a gente tem barreiras que são imediatas, que são implementadas ali, mas aquilo é meio que uma contingência. Então, eu não posso levar isso em consideração como sendo um plano de ação, porque em muitas vezes é algo que é muito pontual. Eu não planejo a ação para ser algo pontual, eu planejo a ação para que ela seja sistêmica, certo? Porque senão a gente vai chover no molhado, a gente vai fazer mais do mesmo todas as vezes. E ninguém vai saber o motivo pelo qual o meu evento continua acontecendo, porque eu estou tratando especificamente aquela coisa. Então, é por isso que é muito importante que eu conheça, que eu saiba quais são as causas raízes de fato, e isso existe em, né, uma série de ferramentas, que aí eu vou mostrando mais à frente quais são as que a gente mais utiliza para conseguir fazer isso. Mas um ponto que eu trago aqui que é muito, 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 muito importante é a segurança psicológica e a cultura justa. Se eu tenho uma equipe que tem segurança psicológica, que consegue se posicionar, que a ponta sabe que é ouvida de fato, né? Quando sinaliza alguma coisa que está falha, enfim, naturalmente a gente vai implementando a cultura de segurança. Então as pessoas perdem o medo de fazer a notificação de algo que gerou dano para o paciente, as pessoas perdem o medo de fazer a notificação que seja de uma circunstância notificável que pode gerar dano lá na frente se a gente não tomar cuidado. E um outro ponto é a matriz de decisão, né? Ninguém toma decisão da cabeça. Existe uma matriz que eu gosto bastante, que é a matriz do NHS, né? Para tomada de decisão, a de responsabilização após a ocorrência do evento, que ela nos guia muito com relação a determinadas ocorrências, e é um momento em que a gente consegue entender. Opa, isso aí foi negligência, imprudência ou imperícia do indivíduo, ou a gente tem uma falha num processo, a gente tem uma falha que é sistêmica, né? Quando a equipe entende que ninguém está tomando decisão no calor da emoção, as coisas elas começam a fluir de uma forma muito melhor. Pode passar, por favor. Ok, então já falamos que quanto maior o dano, menor o meu tempo, e já falamos a respeito do processo, né, de segurança psicológica, da matriz de decisão, que a gente vai utilizar isso ao longo de todo o planejamento da ação e do entendimento de quais foram as causas desse evento. Existem duas ferramentas que a gente utiliza bastante, né, para entender a causa raiz e fazer um planejamento de alguma coisa. As duas ferramentas, em especial o Ishikawa, eu gosto muito de fazer junto com a equipe que prestou assistência para o paciente quando a gente teve a ocorrência, né? Porque eles trazem um brainstorming que é impressionante, todas as vezes que a gente aplica a ferramenta. Então, o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta, né, que todo mundo aqui conhece, acredito eu, se não conhecerem, eu indico que leiam um pouquinho a respeito, porque é muito legal. Foi uma ferramenta que foi criada por um japonês que se chamava Kaoru Ishikawa, por isso o nome, né? E ela serve para a gente entender as causas que resultam em problemas específicos.
Então, eu tenho um problema, que é a pontinha da minha espinha de peixe, e eu tenho determinadas categorias, né? É uma ferramenta que é muito visual, é muito utilizado para a gente auxiliar na organização e no raciocínio da equipe. Então, a gente vai definindo ali, junto com as ideias que a equipe tem, né? As possíveis causas para essa ocorrência, por blocos. Então, eu vou lá colocar em mão de obra, eu coloco em infraestrutura, eu coloco blocos de coisas em que as pessoas vão sinalizando quais podem ser as possíveis causas para essa ocorrência. A gente tem uma outra ferramenta também, que normalmente a gente utiliza bastante, quando são aquelas ocorrências que têm uma recorrência gigantesca, né? Que vai acontecendo, acontecendo, sem dano, até gerar dano para o paciente, que é a ferramenta dos 5 porquês. Também é uma ferramenta que foi emprestada, ela veio lá do método de produção Toyota, e ela consiste em formular a pergunta por que 5 vezes, né, para a gente compreender o que aconteceu, que é a famosa causa raiz. Mas nada impede que a gente possa ter menos do que 5 porquês ou mais do que 5 porquês, certo? É só a forma da metodologia. Então, quando eu falo sobre esses 5 porquês da qualidade, os resultados de cada etapa, normalmente a gente encontra assim: o primeiro porquê a gente encontra um sintoma. O segundo porquê a gente encontra uma desculpa. O terceiro porquê a gente encontra um culpado. E um culpado, entendam, entre aspas, tá? O quarto porquê a gente encontra uma causa. E o quinto porquê a gente encontra, de fato, a causa raiz. Então, é por isso que a teoria trouxe 5 porquês, tá? Mas, como eu falei, nada impede que sejam mais ou menos do que isso. E aí a gente sabe que a gente chegou na causa raiz quando eu continuo fazendo perguntas e não consigo produzir nenhuma resposta útil. Nada mais fala para mim que realmente possa ser aquilo, né? Se a gente identificou mais de um problema, é importante que a gente trabalhe mais de um problema. E para cada causa raiz, eu preciso ter um plano de ação. Eu não posso planejar uma ação sistêmica para um monte de causas raízes, porque também a gente não sai do lugar, certo? Pode passar, por favor. Tá pequenininho aqui, mas é só para vocês entenderem. Tem uma outra metodologia que a gente usa muito, que é para definir metas. Quando a gente fala de ter uma meta em específico, ter um objetivo, a gente definiu já qual era a causa raiz e a gente precisa sair ter um ponto de partida, né? E tendo esse ponto de partida, falar em meta para qualquer ser humano é força motriz, né? Para a gente conseguir ir seguindo. Ajuda a gente a se concentrar no propósito que a gente está querendo fazer aquele planejamento de ação. Então, a ferramenta Smart é justamente uma ferramenta que a gente também teve um empréstimo aí de outras áreas, mas que ela é muito útil para a gente ter uma meta que seja concisa, elas contribuem para a criação de diversas coisas que são vantajosas para a empresa. Então, é um acrônimozinho, o S, né, que é o primeiro ponto aí de baixo. Dentro da metodologia, quer dizer que as metas ou os objetivos SMART, aí depende da forma que vocês quiserem falar, eles precisam ser muito específicos, eles têm que ser claros, têm que ser concisos, têm que ser fáceis de serem entendidos, não podem ser generalistas demais, porque quem muito quer, nada tem, né? Então, a gente precisa ter um ponto específico para ser tratado, não pode deixar margem para interpretação equivocada. Então, justamente por isso, para a gente fazer com que a meta ela seja bem específica, ela deve dizer para a equipe exatamente o que se espera. Por que que isso é importante? Quem está envolvido no processo? Onde vai acontecer? Quando vai acontecer? Certo? E aí, ao lado aqui, eu coloquei algumas perguntinhas que podem ser respondidas para auxiliar vocês aí nesse processo. Um segundo ponto, que é o M, é que a minha meta, ela precisa ser mensurável. Eu preciso medir o meu progresso, né? Eu não consigo gerenciar nada se eu não mensuro. Então, a minha meta ela tem que ser passível de ser avaliada através de critérios que sejam concretos. Eu não posso criar aquele negócio mirabolante e achar que eu vou conseguir acompanhar no olhômetro, né? Então, a ideia por trás disso é que se a meta não é mensurável, se ela não é possível que a gente saiba como a gente está e para onde a gente está indo, certo? O que a gente não mede, então a gente não gerencia.
Então, não é algo que, se a gente tem algo que não é mensurável, a gente precisa estudar uma forma de torná-lo mensurável. Às vezes, uma outra forma, um outro indicador e tudo. E nesse ponto, falando de mensuração, eu preciso ter um indicador que tenha uma ficha técnica que seja definida, né? Eu não posso tirar da minha cabeça, eu calculo de uma forma, fulano calcula de outra, ciclano calcula de outra, porque aí também ninguém chega em canto nenhum. A minha meta ela também precisa ser atingível, que é o A. Então, a gente precisa fazer com que as coisas sejam possíveis. Ela não deve estar fora do alcance e nem deve ser abaixo do desempenho padrão. Eu não posso criar uma meta muito facinha para a gente conseguir muito fácil, e eu também não posso criar aquele negócio estratosférico, porque isso acaba gerando desânimo, isso frustra a equipe e aí as pessoas perdem o interesse de fazer. Justamente por isso, ela precisa ser desafiante, mas a gente nunca pode fazer com que ela seja impossível de ser cumprida. Então, a ideia de se fazer um plano de ação é sempre em conjunto, justamente por isso, porque às vezes a minha ideia, estou achando que está lindo e não é. Outras pessoas, especialmente quem está na ponta, já entende e fala, olha, desse jeito a gente não consegue, né? A minha meta ela precisa ser realista, eu preciso traçar metas que sejam de fato realizáveis, e elas precisam ser relevantes. Então, quando a gente identifica as metas, né, que são mais importantes, a gente começa a descobrir algumas maneiras que a gente pode fazer com que elas se tornem realidade, né? Elas direcionam a equipe para que todo mundo faça tudo no mesmo sentido. E o último ponto, elas precisam ter uma temporalidade, certo? Eu não posso simplesmente criar uma meta e não determinar qual é a minha linha de chegada. A gente tem que estabelecer um limite temporal muito bem definido para que todo mundo consiga ter o compromisso e um prazo específico para juntar esforços e concluir a tarefa, ok? Pode passar. E aí, pensando nisso, quando a gente já definiu a causa raiz, já estabeleceu a meta, existem algumas outras ferramentas que são muito legais para a gente fazer planejamentos de ações e desenvolver as atividades. Eu gosto muito da metodologia do Lean Six Sigma, não à toa eu virei Green Belt. Então, a metodologia do Lean Six Sigma ela é um pouco complexa, mas a gente tem outras metodologias que eu vou falar um pouco mais à frente, que nos auxiliam muito nisso, né? Então, dentro do Lean, qual é o grande objetivo do Lean, né? É a gente fazer com que a nossa operação, com que o nosso plano de ação, com que aquilo que a gente planejou seja altamente eficiente e eficaz, e aí, para que isso aconteça, eu preciso reduzir todos os tipos de desperdício. Para reduzir todos os tipos de desperdício, e entendam não só a nível financeiro, tá? A gente inclui desperdício até de intelecto aqui no meio desse caminho. A gente precisa estudar muito bem o processo. Então, normalmente a gente utiliza esse tipo de metodologia quando são danos muito maiores, né? Quando um projeto ele é muito maior para ser feito, onde eu defino, eu faço o meu processo de definição. A metodologia se chama DMAIC, né? Eu faço a minha definição, é o meu ponto de partida e defino onde que eu quero chegar, onde a gente começa a pensar a respeito de se fazer um CIPOC, né, para saber quais são as minhas entradas, quais são as minhas saídas, quais são as minhas barreiras, como são os meus processos. Eu faço o mapa de processo, o mapa do fluxo de valor, a depender do que for, e aí penso em medir, né? Então, eu verifico a consistência dos meus dados, faço coletas de dados para que essa seja o meu baseline, para eu conseguir entender se a minha mudança de fato foi uma melhoria. Faço uma análise, que é identificar as causas, justamente aquilo que a gente estava falando, né? Faço o diagrama de causa e efeito, enfim, eu tenho N matrizes que podem ser utilizadas, eu posso fazer o Pareto, 5 porquês, são várias ferramentas. Organizo as análises das causas, posso fazer um FIMEA, por exemplo, que é uma metodologia, ela é complexa, mas ela é incrível de ser aplicada. O I,
que é a confirmação das melhorias. Então, é o momento em que eu, de fato, vou escrever lá o meu planejamento de ação, 5W, 2H, fazer o mapeamento de processo, melhorar aquilo que eu preciso, confirmar se houve algum tipo de benefício financeiro ou não, fazer um novo cálculo ali para ver se eu já reduzi a minha mediana do processo. E eu sei que é manter as melhorias obtidas. A gente sabe que uma mudança só é, de fato, uma melhoria se eu tiver pelo menos 6 meses de sustentação. Então, a metodologia do Lean Six Sigma a gente utiliza muito quando são projetos um pouco maiores. É só porque eu trouxe para vocês aqui para a gente falar, porque existe uma outra metodologia. Passa, por favor, Socorro. Que é a metodologia do PDSA, que essa a gente utiliza muito dentro do ambiente hospitalar, né? A gente vai fazendo ações, como eu falei para vocês, a gente começa pequeno e vai aumentando, e o PDSA é exatamente isso. Eu faço um planejamento, então eu planejo pequenas mudanças, né? Que são as ações que eu vou fazendo, eu executo essas pequenas mudanças, implemento, vejo como que tá, faço um estudo disso, vejo qual foi o impacto dessas mudanças, e aí, em cima disso, eu consigo fazer alterações, né? Justamente para que a ação que é pontual ali, sei lá, em um setor específico, ela acaba se tornando uma ação sistêmica para todo o hospital. Porque, mais uma vez, uma ação que ela é feita pontualmente porque alguma coisa aconteceu e fica ali, a gente chove no molhado. É literalmente isso, a gente chove no molhado. Eu tratei especificamente uma lesão por pressão estágio 4, que tem na minha unidade, mas eu tratei por causa, nas causas que tem naquele paciente ali. Eu não tratei sistemicamente. Então, eu vou ter outros pacientes que vão desenvolver esse tipo de lesão na minha unidade. Não sei se eu estou me fazendo clara para vocês. Pode passar, por favor. A gente tem, e aí quando a gente delimita todas essas ações, quando a gente faz ou entende quais são as ações que precisam ser feitas, que a gente vai rodar o ciclo de PDSA, naquela lista de ações todas que foram feitas lá com o Ishikawa, com as outras, de achar, né, os 5 porquês, e entender tudo aquilo que eu preciso fazer, eu preciso montar uma matriz. E aí eu trago 2 matrizes aqui que são muito simples de serem utilizadas, né? Que é até um trabalho bem gostoso de fazer com a equipe, porque as pessoas precisam entender como que eu faço a priorização. Ninguém tira isso da cabeça, né? Então, eu posso ter uma matriz de priorização, que é, eu não sei nem falar o nome dela, Eisenhower, um negócio assim, e a gente pode ter uma matriz de esforço e impacto. O que é isso? É colocar literalmente em quadrantes, tanto na matriz de priorização quanto na matriz de esforço e impacto, o entendimento lá da importância e da urgência dessa ação e o esforço ou o impacto que eu preciso fazer, o esforço que eu tenho para que essa ação aconteça e o impacto que essa ação vai ter. Por que eu coloco isso dentro de um diagrama, gente? Porque se eu tenho uma ação que exige um esforço excessivo e que ela tem um baixo impacto, ela vai ser a última coisa que eu vou fazer, né? E aí, se eu tenho uma ação que eu tenho um alto impacto, mas o esforço dela é muito baixo, eu consigo delegar para outras pessoas, eu consigo fazer em conjunto ali para a gente conseguir acelerar, a celeridade no processo. Então, a grande ideia aqui é que a gente consiga entender, dentro da listagem de todas as atividades que foram feitas para a ação acontecer, para que o evento não ocorra novamente, quais são as situações nas quais eu consigo fazer rapidamente com outras pessoas, quais são as ações que de fato são prioritárias, quais são as ações que são complexas demais e que não valem a pena da gente fazer, e quais são aquelas que não vai fazer diferença nenhuma no meu processo, né? Porque a gente às vezes cria tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa e não se dá conta disso. Às vezes não vai fazer diferença nenhuma. E aí cria aquele plano de ação gigantesco que as pessoas não conseguem cumprir todas as ações, mas a gente tinha algumas que eram prioritárias, que se a gente tivesse levado em consideração aquilo, tinha mudado todo o processo. Pode passar, por favor.
E aí, já chegando no fim das contas, quando a gente fala sobre planejamento de ações, normalmente, e até o que o próprio Notivisa pede para nós, né, basicamente a metodologia do 5W2H, né? Então, eu tenho alguns parâmetros para planejar as ações. Por exemplo, o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quem vai estar junto comigo, quem vai ser o responsável, né, por aquela ação, quando eu vou fazer aquela ação, como ela vai ser feita, quanto ela vai custar e onde ela vai ser feita, né? Então, é justamente por isso que vem do inglês o acrônimozinho do 5W2H. Quando a gente consegue responder todas essas perguntas, o nosso plano de ação está feito. A gente vem seguindo as metodologias, a gente vem utilizando das ferramentas justamente para que a gente não perca o nosso foco ali dentro da meta, que é resolver aquele problema em específico. E se eu coloco isso daqui em uma pequena planilha, que aí está no slide seguinte, daqui a pouco eu mostro para vocês, se eu responder tudo isso daqui, está certo. Então, eu terminei o meu planejamento de ação e eu consigo fazer o acompanhamento disso, certo? Como eu falei para vocês, existe um estudo que foi feito pelo IHI, então, criou-se até um livro, né, que é o Safer Together, que fornece uma orientação que é muito clara, né, para os líderes de saúde, para as organizações que prestam serviços, para que a gente consiga fazer avanços significativos em direção aos cuidados que sejam cada vez mais seguros, que a gente tenha danos reduzidos e que a gente consiga fazer a continuidade do cuidado do paciente. E é justamente ele que fala para mim que se eu só treinar, só capacitar, só sensibilizar a minha equipe, eu não saio do lugar. Porque a gente está falando de adultos, né? Quando a gente lida com adultos, eles precisam entender o porquê das coisas. Então, se eu ficar lá falando uma ladainha para ele, todas as vezes que acontecer alguma coisa, a pessoa vai olhar para minha cara e falar: ai, de novo, essa pessoa aqui, não vai nem saber do que você está falando. Se você traz as pessoas para perto de si e elas entendem o motivo pelo qual aquilo está sendo feito e que aquilo gera valor na assistência que ela está prestando, gera uma experiência melhor do paciente, né? A gente fala muito de experiência do paciente, mas a experiência dele, a boa experiência dele também está envolvida em não gerar danos, né? Então, justamente por isso, quando a gente pensa quando a gente pensa em planejar ações, a gente precisa entender e planejar algo para que a gente mitigue todos os riscos para que aquele evento não aconteça novamente, para que aquela causa. É claro que a gente pode ter um evento muito semelhante acontecendo, mas em geral a causa raiz ela pode ser diferente. Aquilo que a gente não verificou anteriormente, aí a gente precisa trabalhar novamente, é trabalho de formiguinha, né? Então, se eu consigo, de fato, planejar ações que sejam fortes, que sejam prioritárias, tirando mesmo tudo aquilo que é desnecessário, que eu consiga mensurar, enfim, eu consigo, de fato, trazer uma experiência melhor, eu agrego valor na minha assistência, eu faço com que o meu paciente esteja bem cuidado e seguro dentro do ambiente hospitalar. Pode passar, por favor. E aí eu trago aqui para vocês um modelinho mesmo de plano de ação, que a gente tem o 5W2H, né, aqui sendo utilizado. Normalmente, quando eu faço os meus planejamentos de ação, eu costumo dividir por blocos, tal qual o Ishikawa, né, a gente sinaliza lá os blocos. Então, aqui, por exemplo, a gente colocou em protocolos e processos, educação e desenvolvimento de pessoas, onde a gente consegue definir ali quais vão ser as ações. E é importante, pessoal, não entendam, pelo amor de Deus, que a gente não deve treinar, não deve capacitar, não deve sensibilizar, não deve orientar as pessoas, certo? Mas a gente não deve fazer só isso. A gente precisa ter outras ações em conjunto para que as coisas funcionem. Então, quando eu vou ali no meu porquê, normalmente é um verbo no infinitivo. Eu vou realizar, eu vou confeccionar, eu vou revisar, eu vou acionar alguém, posso capacitar a equipe no meio desse caminho todo, né? E aí vem como eu vou fazer aquilo. É o momento em que eu descrevo mesmo, como que essa ação vai acontecer, como que a gente deixou definido entre a equipe que isso vai acontecer.
O terceiro ponto, por que que a gente vai fazer isso? Se a gente não tem um porquê de fazer determinada ação, perde-se o sentido. São aquelas ações que não são prioritárias para nós, né? Então, é justamente essa a questão. Quem vão ser as pessoas? E aí, mais uma vez, lembrem-se sempre, o que é de todo mundo não é de ninguém. Eu não posso colocar uma ação para um monte de gente, porque não vai funcionar. Ok, aconteceu no setor X. Aqui, por exemplo, na UTI, no centro cirúrgico, que a gente vai ter as ações. Eu vou colocar o gestor da UTI do centro cirúrgico? Não preciso. Eu coloco um gestor e ele se responsabiliza por fazer a disseminação de ambos os processos, entende? Onde vai acontecer, para que todo mundo tenha ciência de qual é o local que a gente vai começar pequeno e tornar isso sistêmico. O prazo. Prazo eu não posso colocar assim, tem 50 dias, 60 dias, a partir de quando? Eu tenho que ter data. É início, meio e fim. Então, eu vou colocar lá, é dia 21 de janeiro de 2022, nosso prazo. Né? É o último momento que a gente tem, até as 23h59, a gente precisa entregar essa atividade. Então, o custo disso, e é esse o momento em que a gente precisa ter a gestão muito, muito, muito próxima. Por quê? Se eu preciso custear alguma coisa, se eu preciso fazer alguma mudança que seja estrutural, se tem alguma mudança que eu preciso fazer a nível de adquirir determinadas coisas, e eu não tenho apoio da alta direção do hospital, perde o sentido também, entende? E a situação, como eu falei para vocês, eu gosto muito de cores, eu sou muito visual, então eu deixo no modelinho Kanban, eu coloco lá, aquilo que está para ser iniciado eu deixo em vermelho, aquilo que está em andamento fica em amarelo, o que está finalizado fica em verde, porque todo mundo que recebe planejamento de ação, ele já sabe, olha, a gente está com muita coisa vermelha aqui, vamos dar andamento, vamos ver o que está acontecendo, quem são as pessoas. E mais importante do que tudo isso, do que as pessoas receberem esse plano de ação, é que a gente tenha momentos para discutir e entender quais são as dificuldades que cada uma dessas pessoas está tendo. Porque nem sempre o meu nível de entendimento é igual da outra pessoa que está fazendo o processo rodar. Nem sempre é o que a ponta está entendendo. E, por último, assim, que eu queria deixar é só a questão do feedback, né? Eu não posso fazer todo esse processo que eu estou falando aqui para vocês, de sentar numa mesa, fazer um brainstorm, fazer todas essas coisas de planejar ação, ter uma meta bem definida, deixar as coisas muito bem acertadas e fazer acontecer, se a ponta não tem ciência de que aquilo aconteceu. Para ela perde o sentido. É a mesma coisa que nadar e morrer na praia. Então a gente acaba perdendo um pouco o entusiasmo da equipe, né? De notificar, de ver que mudanças realmente estão acontecendo. Então, da mesma forma que a gente recebe deles a demanda, a gente precisa devolver para eles o que foi feito, certo? E acho que é isso, gente. Muito obrigada, estou à disposição. Não sei se vou tirar dúvidas, mas estou super disponível para trocas aí. Juliana, muito obrigada, parabéns, excelente a sua aula, excelente as suas colocações. Realmente é tudo isso que a gente observa quando a gente recebe um plano de ação aqui, né? A gente tem muita satisfação quando o plano está bem redondinho, assim, está bem completo, né? Que a gente vê que a equipe se empenhou para planejar, para fazer, que não fez sozinho, da própria cabeça, que tem toda uma equipe envolvida, né, que está mensurando, que está colocando prazos responsáveis, e é brilhante. Parabéns aí pelas suas colocações. Gente, tudo que ela falou é muito importante, sabe? Quando a gente vai corrigir aqui os planos de ação referente aos eventos adversos, tem hora que dá vontade de chorar. Tem hora que dá vontade de ligar para a pessoa e dizer, moça, você, né, qual a dificuldade? Então, vamos lá, começar. Você investigou primeiro antes de fazer o plano, né? Tem gente que faz um plano sem nem ter uma investigação prévia, ele nem sabe qual é a causa, a falha, e está planejando 300 mil capacitações e coisas assim grandes sem ter feito o básico, né? Que é descobrir qual é a causa ali. Então, assim, é muito importante, tá? A gente quer que vocês se atentem para esses detalhes. A aula em PDF a gente pode disponibilizar, não pode, Eliana? Pode? Com certeza. Sim.
E quem tem dúvida, quem deseja falar aí, pode sinalizar. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, tem algumas colocações. Muita gente parabenizando, Iliana, excelente apresentação, parabéns. Gente, vamos aproveitar, é uma oportunidade única que a gente tem de estar tirando dúvidas, sabe? Ela falou de uma forma ali geral, se vocês têm um caso concreto aí para apresentar, pedir uma sugestão, orientação. Tem uma pergunta aqui da Marília, ela diz, como você seleciona o grupo para fazer a espinha de peixe? Boa pergunta, Marília. Normalmente, o que a gente faz? É, se a gente estiver falando sobre um evento que seja grave, alguma coisa que seja catastrófica, é importante que primeiro você faça todo o processo de investigação, né? Que você converse com toda a equipe que esteja envolvida na assistência, em particular, né? Para também não expor ninguém na hora que a gente vai fazer esses processos, porque, enfim, ninguém erra porque quer, né? Na imensa maioria das vezes, ninguém erra porque quer. Então, fazer uma conversa com essas pessoas, e aí, quando você faz esse levantamento com todo mundo que estava envolvido, essas mesmas pessoas que estiveram envolvidas na assistência, junto, claro, com as gestões do setor, porque são elas que tornam algo possível, né, de acontecer, elas devem estar presentes. Justamente porque é a ponta que está falando, olha, a gente aconteceu isso porque a nossa dificuldade foi essa, entendeu? Ou então, assim, a gente não sabia que isso poderia acontecer. E aí, quando a gente tem diferentes níveis, né, de entendimento ali, eu tenho alguém que tem um perfil de gestão, eu tenho alguém que está na assistência, eu tenho alguém que está trabalhando com outras áreas diferentes, a gente consegue fazer com que as pessoas, com que o brainstorming ele seja riquíssimo, né? É essa hora em que a gente coloca lá em cima da mesa e faz com que as pessoas entendam que ali não tem ninguém melhor do que ninguém. É hora da gente, todo mundo, trocar figurinhas e falar, olha, essas podem ser as possíveis causas do que aconteceu. E aí eu dou a minha visão enquanto controle de qualidade, se tiver alguém do controle de infecção, a pessoa dá a visão dela como controle de infecção, se tiver alguém, quem for da assistência, dá a sua visão enquanto enfermeiro, enquanto fisioterapeuta, enquanto médico, enquanto técnico de enfermagem, enfim, o profissional que for. E se tiver a direção do hospital junto, é ideal que a direção do hospital esteja conosco também, fazendo isso e trabalhando, né, nesse sentido, fazendo as atividades acontecerem de fato e exercitando isso também, né? Porque eu duvido aqui, mas eu duvido com todas as minhas forças que alguém saiu da faculdade aprendendo a fazer esse tipo de coisa, né? Então, a gente vai aprendendo ao longo da nossa vivência, com tentativa e erro, e por aí vai. Então, a grande ideia é que a gente exercite isso e que seja uma experiência legal para quem passou por um processo. A gente não pode esquecer também da segunda vítima, né? Especificamente da segunda vítima, porque a gente está falando muito do paciente, mas e como esse profissional se sentiu por algo que aconteceu, né? Ele não errou porque ele quis. Então, se ele se sente engajado, se ele entende quais vão ser as ações, o que a gente está entendendo ali junto com ele, que pode ter sido as possíveis causas, isso torna a experiência um pouco mais leve, né? Não sei se eu me fiz clara e se eu Sim, defini até a sua a gente dúvida. fez questão de, antes da Oliana falar sobre plano de ação, não sei se vocês lembram, a Sabrina falou de como investigar o evento, né? Então, a gente fez uma aula sobre investigação e agora a gente está falando do plano de ação. E o que a Oliana quis dizer é isso, que na investigação, ela pergunta, né, para os profissionais assistenciais, o que você acha que aconteceu e vai ouvindo quem participou do evento, ou quem é da unidade ali, de uma forma muito respeitosa, sigilosa, assim como a Sabrina nos ensinou, né? Nos falou. Eu lembro até do evento que a Sabrina investigou na instituição que eu trabalhava, né? E eu era da equipe da unidade, e eu lembro que a Sabrina me perguntou assim, de uma forma, o que que você acha que aconteceu naquele dia? E eu fiquei pensando, nossa, ela quer saber o que eu acho, né? É muito
Muito, é até difícil às vezes o profissional colocar, porque ele, poxa, alguém quer saber o que eu acho que aconteceu, né? Muito legal isso. Williana, tem outra pergunta aqui. No plano, devemos colocar somente o que ainda não realizamos de ações para evitar o evento? Na verdade, não. Se você já fez alguma ação, ela também está inclusa no seu plano. Como eu falei lá no início da minha fala, existem algumas ações que a gente faz meio que a toque de caixa, né? Como contingência para que outra coisa não aconteça naquele momento, mas a gente precisa sentar e de fato destrinchar, entender se aquilo ali vai ser sistêmico, se vai ser sustentável, se eu tenho resultados que podem ser mensuráveis. E se você tiver ações que sejam dessa forma e que já tenham sido realizadas, por que não colocá-las no seu plano de ação? Isso, inclusive, faz com que você se lembre depois. Se você tiver um evento semelhante ou qualquer coisa assim, você consegue se lembrar de como foi feita determinada ação. Às vezes a gente se perde um pouco de tantas coisas que são feitas e acaba esquecendo, né? Então, eu gosto muito de anotar as coisas e eu acho sim que é válido a gente deixar registrado aquilo que já foi feito. Às vezes você já, no início da investigação, já vai fazendo algumas ações, né? E aí elas podem constar no plano como concluídas. Agora, o que não é legal é que você coloque assim, olha, igual a gente às vezes pega algumas situações. Você está com uma taxa alta de infecção numa certa unidade. Aí no teu plano de ação você vai falar que no Dia Mundial da Higiene de Mãos você fez um treinamento. Se a infecção já é posterior à sua ação, entendeu? Se a sua, então assim, às vezes as pessoas querem colocar ações do ano inteiro, mas entendam, mesmo você agindo o ano inteiro, o evento ocorreu posterior a ela, né? Mas quando a ação ela é contínua ali no sentido de que não, já estou começando a investigar, mas já identifiquei uma ação importante, já estou fazendo, aí sim no plano. Mas não coisas muito anteriores à situação. Não é retroativo, né? E É um trabalho proativo, na isso. verdade. A gente Então, encontra muito aqui, Williana, às vezes as pessoas, ou o evento, ou um evento infeccioso, né? Aí a gente uhum. pede para as pessoas, né? O que que você vai fazer? Ah, capacitação, não sei o que, não sei o que. Aí manda as listas de 1900 antigamente, né? Capacitou em 1900 antigamente, mesmo assim o evento aconteceu e tá tudo certo. Não, eu preciso de novas ações, né? Sim. E aí a gente esquece que a gente tem absenteísmo, que a gente tem turnover nas equipes, especialmente quando a gente fala das instituições que são privadas, né? E, em geral, é alto isso, então a gente tem que estar constantemente se atualizando disso. Não adianta eu falar que eu treinei em janeiro a equipe, muito provavelmente eu nem vou ter todo mundo mais na equipe, né? Então, é bem isso, não é retroativo, é proativo. A Isabela até colocou aqui, é raro, mas acontece sempre. Não estou falando de algo que vocês não sabem. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu voltar no chat, que é uma pergunta anterior. O seu feedback é feito para qual grupo? Para a gestão e para a equipe assistencial. A equipe que toca no paciente, ela precisa entender o que aconteceu, né? E, enfim, saber que mudanças aconteceram ali em cima de um evento catastrófico, um evento que gerou um dano para o paciente, ou independente do que ele seja. Porque como eu falei antes, né? Se a equipe não sabe o que aconteceu, qual foi a mudança que aconteceu, isso vai desmotivando. O pessoal fala, poxa, para que eu vou notificar? Né? Não está tendo, não está surtindo efeito, então para que eu vou notificar? Às vezes as mudanças elas são muito sutis. Não precisa ser uma mudança estratosférica. Né? A gente vai fazendo algumas mudanças que são muito sutis ali, e a equipe, no meio da assistência, daquela correria que é, às vezes não compreende isso, não consegue visualizar com tanta facilidade. Né? A gente sabe que essa questão mesmo de visualização, de prospecção de risco, não é todo mundo que consegue fazer, e muitas vezes a grande maioria da equipe não entende. Então, essa é a ideia. É a gente trazer o feedback tanto para a equipe que prestou assistência, do setor como um todo, ou a depender do que foi, se já se tornou sistêmico dentro do hospital, para a equipe toda do hospital, e para a gestão. Quando a gente tem
quando a gestão entende, tem o feedback disso, de como está o andamento, que as ações deles estão sendo efetivas, que a gente não está tendo mais eventos assim, a gente consegue engajar muito mais. Porque às vezes é difícil a gente ter uma gestão que seja engajada no processo para realmente fazer. Então, eu nem culpo as pessoas que fazem o planejamento de ação sozinhas, porque às vezes a gente tem pessoas que são tão difíceis, tão difíceis, tão difíceis de lidar, que a gente tem que ir arrumando um jeitinho ou outro, né, para ir se organizando. Mas a grande ideia é trazer as pessoas para nós. Já que a gente é setor de apoio, não é a gente que executa 100% das ações, a gente tem que trazer as pessoas para a gente, para que elas consigam, ó, entendi o que precisa ser feito, todo mundo planejou em conjunto, agora a gente vai ir. Certo, deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Como conscientizar o gestor que o plano de ação que ele elaborou precisa ser posto em ação? Essa é uma tarefa difícil, mas o que acontece? Às vezes, a gestão, quando a gente pede só para a gestão fazer o planejamento de ação, às vezes eles não têm nem o entendimento, né, de como que é feito esse processo de planejamento de ação mesmo. Então, coloca qualquer ação lá e é isso. Ah, a pessoa nem vai ler. É quase isso, né? É bem assim. E aí você recebe o plano de ação. Assim, se a gente for parar para pensar, como eu falei, ninguém tem isso na faculdade, né? Então, se você tem um pouco mais de facilidade com essa questão do plano de ação, às vezes é necessário, no início desse processo, literalmente pegar na mão. Fulano, vem aqui, vamos sentar aqui junto. O que você acha disso, disso, disso? E assim, eu gosto dessa construção em conjunto, sabe? Porque cada um dá a sua visão. Se a gente pega alguém e fala assim, tem que fazer um plano de ação sobre isso, e aí eu não tenho a revisão de outro profissional, eu não tenho a verificação se realmente aquilo está sendo efetivo por outro profissional, e a gente não tem essa troca, às vezes a pessoa fala, funciona de nada isso daí não, eu vou fazer outras atividades. Então, é bem isso, acho que é pegar, pegar na mão, literalmente, falar, vamos. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, né, a pessoa vai entendendo, ela começa a se engajar um pouco mais. É bem aquilo, ele precisa entender o porquê dele estar fazendo aquilo, não é só mais uma burocracia para ser feita, entendeu? Certo. E assim, gente, na prática, a gente vê algumas instituições onde o NSP manda para o gestor da área, né? Toma, se vira, faz aí um plano de ação. O cara não faz ideia do que você está falando, né? Assim, e ele não é culpado, como a Williana falou, isso não se aprende na faculdade. Muitas vezes o gestor, ele não tem um curso de gestão, ele não tem um curso ali voltado para essa área, ele foi aprendendo a ser gestor, é um profissional assistencial que vai aprendendo a ser gestor na nossa realidade, né? Então, o NSP precisa apoiar. Eu achei até muito interessante que a Sabrina colocou na aula dela, é que no hospital que ela trabalha, alguns planos de ação, dependendo do nível de dano e tal, o gestor faz sozinho e outros ele não faz só, ele faz com apoio do NSP, né? Isso cada um tem que definir na sua instituição, porque depende muito do tamanho. Se sua instituição é menor, talvez o NSP possa ajudar em todos, né? Não tornar-se o responsável, mas colaborar. Mas aí, se a instituição já é maior, e definir, né? Dependendo do nível de dano, quem vai fazer. E ajudá-lo, né? Dar treinamento. Não dá só para cobrar. O NSP é quem mais entende disso na instituição. Então, faz treinamento para o gestor, chama ele para participar de aulas, como a gente está fazendo aqui hoje, né? E não deixa o negócio assim, porque se ele não faz um plano bem feito, se não vai ter nenhuma mudança na realidade da unidade com aquele plano, o NSP também está envolvido nisso, né? Eu tenho uma Aqui, pergunta. Pode aqui a falar. gente, desculpa, Socorro. Aqui a gente deixou definido algumas reuniões para alinhamento mesmo da equipe assistencial. E aí como eu sou muito nova ainda, né, nessa nova instituição, a ideia é de que de agora em diante a gente faça algumas oficinas sobre ferramentas da qualidade. É literalmente sentar todo mundo em conjunto e falar,
Vamos fazer os 5 porquês sobre isso. A gente tem essa ocorrência, como é que a gente vai fazer? Justamente para as pessoas irem desenvolvendo a habilidade de fazer. Porque como a Socorro falou, a depender do tamanho da instituição que você não tem pernas, né? Para fazer, pegar na mão de todo mundo nesse sentido. Então, a grande ideia é que ele entenda como é utilizada a ferramenta, e aí, mas assim, indico muito, todos os eventos catastróficos graves, sentinelas, óbitos, todos que sejam discutidos assim, senta na mesa e vamos todo mundo discutir, porque isso é uma riqueza de informação que é impressionante. É impressionante. Se vocês fizerem o exercício, vocês vão se tornar literalmente apaixonados pelo processo. Não é fácil, é difícil, às vezes a gente é considerado sonhador, né? Em muitos momentos por causa disso, porque trabalho de NSP, de CCIH, é trabalho de formiguinha, é diário, mas não desiste não, que dá certo. Eliana, tem uma pergunta bem grande aqui, vamos por partes. A Camila pergunta: Eliana, falando em construção em conjunto, queria compartilhar uma angústia. Você considera importante o fluxo bem definido em relação ao responsável pela notificação do evento? Por exemplo, uma demanda de um evento que aconteceu em outra instituição, que a outra instituição identificou, mas que envolve uma indução de erro que partiu da minha instituição. Claro que qualquer um pode notificar, inclusive o usuário, mas entre profissionais, o que você sugere? O ideal não seria quem identifica notificar e sinalizar, no caso, para a instituição indutora do erro, investigar e juntos traçamos um plano de ação? Entendendo que, quando eu passo o evento da minha instituição para outra notificar, investigar e fazer o plano de ação, já que entendi que a minha instituição foi a vítima da instituição indutora do erro, a ausência de um fluxo que define o responsável pela notificação, há espaço para a cultura, o erro foi da sua instituição, em que você notifica e faz o plano de ação, e se precisar, contata a instituição vítima. A pergunta é grande, mas eu vou... Você entendeu, William? Você quer que eu explique? Entendi mais ou menos. Eu vou dar um exemplo e você me diz se realmente é isso. Por exemplo, eu recebi um paciente que tem uma lesão por pressão na minha instituição. E Uhum. aí eu preciso montar o plano de ação porque é um evento sentinela, né? Estou notificando o evento sentinela. E aí a pessoa fala, putz, eu vou fazer um planejamento de ação com um negócio que eu recebi, eu não sei nem. É isso? Ou não é isso, Camila? É basicamente isso mesmo. Ela está perguntando se a notificação não deveria ser. Você recebeu no seu hospital um paciente com essa lesão, o evento ocorreu na sua instituição? Não, em outra, né? Que ele veio Uhum. transferido de outra. Você identificou. Ela está perguntando sobre o fluxo de notificação. Se quem deveria notificar é você que identificou ou a instituição de onde o paciente veio. Bom, como... Williana, ela Claro. está falando que não é isso. Camila, você pode abrir o áudio e falar diretamente. Isso, acho que é melhor. Ela está sem microfone. Vai pedir ajuda para o Renato. Eu acho que ela vai passar para o Renato e o Renato vai falar. Tá bom. Isso, vou ver se a gente consegue aqui, só um minutinho. Eu tô sem microfone lá. Tá. Poder usar o Eu vou seu. passar aqui para ela, gente, só um minutinho. Tá. Falar aqui. Eu não preciso colocar o fone. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Socorro. Bom dia. Bom, meu nome é Camila. A minha instituição é um pouco específica, né? Que eu sou do complexo regulador. Então,
acredito que por isso que foi difícil, assim, né, tentar citar um exemplo. Por exemplo, a gente tem uma indução de erro da regulação, por exemplo, foi regulado um paciente para uma instituição X, essa instituição recebeu o caso como se fosse um paciente entubado e grave, e esse paciente chegou, na verdade, em ventilação espontânea, em ar ambiente, etc. e tal. E a equipe da UTI foi a equipe que identificou esse evento, e aí essa equipe, por exemplo, no caso, no meu entendimento, né, notifica o evento, sinaliza para o NQSP do hospital, notifica o evento, sinaliza para o NQSP do CRDF, no caso, vai investigar o evento e traçar planos de ação, por exemplo, né, lá no dentro, né, ou junto com a participação pela sugestão de quem identificou. A minha dúvida é em relação a isso, porque eu estou com um pouco de dificuldade em relação a, por exemplo, receber, olha, o CRDF mandou um paciente que não estava em ventilação mecânica e disse que estava, então você notifica, você cria o plano de ação e se precisar, se tiver alguma dúvida, contactua com eles. Como que eu vou, por exemplo, notificar um evento que eu não participei, não era eu que estava naquela UTI, não foi eu que vi o paciente chegando, e assim, existe um fluxo na SES em relação ao ideal da comunicação entre profissionais do responsável por essa notificação. Deu para conseguir me fazer entender? Eu não estou ouvindo o que elas estão falando. Deu para entender, sim. Bom, eu não sou da SES, eu não sei te dizer se existe um fluxo para isso, mas eu entendo que isso é corresponsabilidade, né? Eu não posso jogar nas costas de quem mandou, porque às vezes a pessoa que está recebendo a demanda não é nem quem realmente mandou o paciente, e da mesma forma eu também não posso querer que somente o local que recebeu o paciente crie todas as ações, porque às vezes as barreiras são aí em vocês também. Exatamente. Então eu acho que é algo que é corresponsabilidade, sabe? É o entendimento. Mas eu falo especificamente em relação à notificação. O plano de ação, sim, né? O plano de ação é provavelmente da instituição que foi a indutora do erro, né? Porque é ela que precisa ser corrigida. Mas eu falo a notificação do evento, a notificação do fato em si. O que você sugere? Eu entendo que é quem viu acontecer, né? Exatamente, porque... eu também tenho essa visão. Socorro, o que você pensa sobre isso? Então, Camila, é o seguinte, a equipe que recebeu e percebeu o evento, ela notifica ao núcleo de qualidade e segurança da sua instituição, né? Ela está notificando que houve essa situação, né? O paciente chegou em desacordo com o que foi previsto, por exemplo. E aí Mas ela notifica ela internamente notifica o evento. O evento. E foi o que aconteceu, né? A equipe notificou internamente no hospital que recebeu o paciente. O núcleo do hospital que recebeu o paciente, esse fluxo ele é definido aqui pela GERIS. Ele informa para a GERIS qual é a unidade que, né? No caso da lesão por pressão, é onde o paciente estava, por exemplo. Então, o paciente estava naquela instituição, o evento aconteceu naquela instituição e o hospital que recebe, ele notifica internamente, porém, no Notivis, ele não vai lançar o evento, porque não foi causado na instituição dele, entendeu? Existe a notificação interna do evento, como percebeu-se, faz a notificação interna, porém, no sistema nacional, o evento não ocorreu naquela instituição. No seu caso, a falha no protocolo de comunicação também não aconteceu na instituição que recebeu o paciente. Ela aconteceu nas etapas anteriores. Então, essa é a grande questão que eu acho importante discutir do complexo regulador, porque, por exemplo, se eu sou a instituição que eu recebi o paciente com úlcera por pressão, eu vou identificar essa úlcera e eu vou notificar esse evento. Por exemplo, veio para mim, vamos supor, do meu hospital, veio de Santa Luzia, um paciente que chegou, sei lá, na UTI de Santa Lúcia, por exemplo, e eu sou de Santa Lúcia, um paciente com úlcera por pressão. Eu vou notificar esse evento e eu vou traçar o plano de ação para isso, ainda que tenha vindo de lá, porque, enfim, ou
posso, só que os dois passaram pelo paciente, os dois vão ter acesso a identificar tanto quem encaminhou o paciente estava com a úlcera, tanto quanto quem recebeu, entendeu? Porque eles viram, né? Você tem como ver. Nesse caso específico, por isso que eu trago a reflexão para a especificidade do complexo regulador, porque a gente não tem essa oportunidade, por exemplo, que no caso da úlcera por pressão existe, de eu ver, de eu pegar, de eu ir lá e notificar esse evento. Porque no caso da úlcera por pressão é simples. Se eu identifico a úlcera incondicional ao hospital, eu notificar o hospital que mandou o paciente, a úlcera está lá, é um fato, eu tenho como constatar. Mas nesse caso, por exemplo, não era, é o que eu discuti com a Eliana, não era eu, por exemplo, que recebi o paciente, não foi eu que vi que isso aconteceu. E eu entendo até uma questão do código de ética de enfermagem mesmo, no sentido assim, como é que eu vou checar uma prescrição e checar um medicamento que eu não administrei, entendeu? Como é que eu vou notificar um evento que eu não Camila, identifiquei, que eu não vi, que eu não tenho como contestar, você, entendeu? o princípio da notificação, primeiro, a notificação não quer dizer, né, a simples suspeita da notificação do evento, você vai notificar, e depois você vai investigar. Internamente você vai investigar, entendeu? A instituição que recebe o paciente, me fala, você está dizendo, pelo seu raciocínio, tudo bem que o complexo regulador faça um plano... No meu raciocínio, quem identifica o evento, notifica. E aí, quem vai tratar, no caso, é notifica quem como, Camila? Mas notifica a sua unidade. Você, notifica enquanto unidade que internamente. teve isso, para você. Se você lançar no Notivisa, erro, se o hospital que recebeu esse paciente lançasse esse evento no Notivisa, o Notivisa vai pedir um plano de ação dele, do notificador. Mas o evento não aconteceu lá, a falha de comunicação não foi lá, a falha de comunicação foi prévia. É porque, assim, eu tô começando agora e eu não conheço o Notivisa. Não é possível, por exemplo, essa notificação acontecer e você notifica e ter um tempo para responder o Notivisa do plano de ação, e aí, no caso, sim, eu entraria a outra instituição para colocar o plano de ação? Não é possível isso na plataforma? Exatamente, não é possível. Quem notifica é o responsável pelo plano de ação. E é exatamente porque o evento não aconteceu lá que a equipe que recebeu... Como que a equipe que recebeu esse paciente vai fazer um plano de ação para que nunca mais ocorra falha no protocolo de comunicação de outra instituição? Não tem lógica. Não, eu compreendi. Para mim, o Notivisa tinha essa flexibilidade. Eu notifiquei, eu identifiquei, o evento está lá. Aí agora quem vai fazer o plano de ação é quem é responsável para tratar, né, o evento. Eu tinha a visão desse espaço, que existe no IPES, na verdade, né, Socorro? Até aproveitar a oportunidade, então, para poder resgatar a importância, talvez, da gente tentar padronizar o IPES, né? O CRDF mesmo foi colocado no IPES recentemente, tem 1 mês, 2 meses, né? A gente está começando agora a reativar o núcleo, por isso que tem bastante angústia do Marcos, né, que é o chefe de lá, e minha, que somos nós dois da equipe agora no momento, em relação a isso, porque o IPES dá esse espaço, né? Por exemplo, eu identifico um evento, eu notifico no IPES e eu coloco aquela instituição para compartilhar a demanda dali para frente, entendeu? Porque tem uma aba no IPES que, se eu não me engano, você dá o acesso à pessoa para poder entrar e ver o evento. Então, assim, talvez seja mais no entendimento do IPES e pouca experiência no Notivisa que foi feito mais esse raciocínio, entendeu? No então, sentido de existir essa ferramenta informatizada, e aí, como nem todos os hospitais são padronizados, e eu realmente não tenho experiência com o Notivisa, acabou que eu senti isso assim, nossa, né? Tipo, eu vou notificar, dá para fazer o plano de ação, mas quem identificou que teoricamente seria quem notificaria, né? Assim, né? Ele no notifica, IPES, pelo menos, mas ele né? notifica tipo, internamente na instituição dele e não para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, porque o evento não foi lá. Entende? Vocês aí na SBS têm as instituições que não têm o IPES padronizado ainda? Camila, deixa eu te falar, não tem nenhum impacto ter ou não ter o IPES. O IPES é uma ferramenta. A única diferença, por exemplo, o que a vigilância fez em informar para você o seu evento, era o que o IPES faria. Entendeu? Se o seu médico regulador, o seu enfermeiro regulador percebesse o evento e notificasse no IPES, era só para avisar o núcleo do evento. Então, a falta do IPES não trouxe nenhum problema, porque nós informamos para vocês o evento.
O IPES é uma não, ferramenta interna de notificação, mas quem não tem ele, notifica num papel, notifica num Google Forms, notifica em qualquer outra ferramenta. Ele não vem ao caso, assim, ele não é imprescindível para o processo, entendeu? Aí, entendi. daí, Como que esse fluxo, então, é envia o e-mail para a SBS vê qual que é a unidade responsável, referencia? A gente sim, tem esse fluxo, então, no caso, né? tem esse fluxo. Eu Assim posso como uma receber o evento, infecção, assim como uma eu posso... infecção, olha só, se a Eliana receber no hospital dela um paciente com uma infecção em prótese mamária, esse paciente não operou lá, ela vai notificar essa infecção na conta do hospital? Não. Ela vai dizer, olha só, gerência de risco, recebi essa paciente, ela tem uma infecção grave em prótese de mama e a instituição em que ela realizou o procedimento é tal. O que a gerência de risco faz? Entra em contato com a instituição e fala só, evento adverso infeccioso, por favor, investigar o caso e fazer um plano de ação e notificar a infecção no sistema, entendeu? E a instituição onde o paciente operou, embora não foi ela que identificou, é ela quem vai investigar, porque o procedimento foi lá. E é ela quem vai fazer um plano de ação e é ela quem vai lançar a infecção no sistema. Entendeu? É importante Compreendi, você... obrigada pelo esclarecimento. Eu realmente estava com essa angústia pensando na lógica do IPs mesmo, e não na lógica do Notivisa. Aí é importante você Obrigada. ler a nota técnica do Notivisa, a nota técnica 5 de 2019, né, Cris? 5 de 2019, ela explica tudinho lá, o sistema Notivisa, como funciona. É mais pela questão de quem identifica, teoricamente, tem como... acho que até a Jaqueline colocou aqui, né? De facilitar, quem identifica coloca mais informações e facilita a investigação de quem tem que investigar. Mas eu entendi o contexto. Assim, realmente... E nenhum evento também, eu Camila, não nenhum conhecia esse núcleo. fluxo. Para Nenhum te falar a núcleo, ele verdade, presencia evento. Se um paciente cai na unidade de clínica médica, o núcleo não presencia, e mesmo assim ele vai ter que investigar. Ele vai investigar com a equipe, ele vai investigar com o registro no prontuário, ele vai investigar ouvindo o familiar, o acompanhante, o paciente, entendeu? Essa questão de presenciar o evento não vem ao caso. Ninguém presencia evento, normalmente só a equipe assistencial. Camila, nada impede que você entre em contato com o serviço para entender se eles tiveram alguma ação também, né? não, Mediante sim, isso que porque aconteceu. é mais pela visão, assim, da descentralização da notificação mesmo, né? E não da investigação. A gente tem até o questão a próprio objetivo, pensando na lógica do IPs, que até o usuário pode notificar, porque até o usuário pode notificar, qualquer um pode notificar o evento, né? E ele notifica numa ferramenta simples, né? Aí a questão do passar para o Notivisa, que realmente é uma ferramenta mais robusta, de quem é responsável para tratar, é um outro contexto. Eu falo assim, no nível mais, numa instância mais inferior, no sentido assim de facilitar a notificação do favorecimento, no sentido assim, eu não conhecia esse fluxo, né? Agora que a gente está conhecendo esse fluxo, né? Que tem essa possibilidade de enviar por e-mail e colocar. E eu, no meu entendimento também, como eu cheguei agora, né, e o CRDF foi cadastrado agora, eu tinha uma inferência que todas as unidades já tinham essa padronização do IPs, porque o IPs promove isso, né, essa facilitação da notificação. Qualquer um notifica, o usuário notifica, já chega direto para quem é o responsável. No caso, por exemplo, eu vou notificar o CRDF, então já chega direto para o núcleo de segurança. É um fluxo que, na verdade, hoje a SBS faz, como o IPs não está padronizado, entendeu? Esse intermédio. É que realmente, quando eu entrei para o NQSP, a minha missão era de padronizar o sistema mesmo, né? Uhum. Para poder facilitar e promover e facilitar a notificação. Eu realmente não desconhecia esse fluxo socorro da SBS. Eu achava que só a gente que estava fora Não. fora Tem muitos da padrão hospitais do que não IPs, usam o entendeu? IPES, e eles usam um papel dentro de uma prancheta lá no posto da unidade, e as pessoas vêm e Aí escrevem. manda para o NQSP e o NQSP manda para vocês e vocês fazem o fluxo. Entendi. Muito obrigada, foi Se for um importante evento saber isso. alóctone, né? Se for um evento de outra instituição. Se for internamente, não tem que mandar nada para nós, só no Notivisa mesmo. Não, entendi. Obrigada pelo esclarecimento. Tá? Dá uma revisão aí na nota técnica do Notivisa, 5 de 2019, tá? E para você entender direitinho o fluxo do Notivisa, e sobre a investigação, o protocolo de Londres, que eu te mandei, também essa aula da Eliana pode ajudar na elaboração do plano de ação, tá bom? Tranquilo, obrigada. Nada. Eliana, tem outro questionamento aqui.
dificuldade de adesão dos gestores em elaborar plano de ação. Acabam por entender que é atividade exclusiva do núcleo. Qual sua sugestão? Desculpa, eu tô sem microfone. A minha sugestão é que a sua instituição tenha papéis bem definidos para as pessoas, né? Porque é justamente a questão que a Socorro falou. Eu não posso tirar da minha cabeça o planejamento de ação de um evento que aconteceu na unidade X ou Y, se não sou eu a responsável pelo setor, se não fui eu que vi acontecer, enfim, apesar de saber como é o fluxo do processo, às vezes ter o processo muito bem mapeado e tudo, a gente não pode tirar isso da cabeça, né? Então, assim, o entendimento da equipe é de que núcleo de segurança do paciente, controle de infecção hospitalar, eles não são órgãos executores em 100% do tempo, nós somos órgãos de apoio dentro da instituição. E sendo órgãos de apoio, a gente é justamente isso, é dar a mão e ir junto, é fazer com, não é fazer para. Exatamente. E assim, o NSP precisa ter um regimento interno, né? Onde descreve suas atribuições. E Se o precisa ter núcleo não uma tem direção bem... A direção precisa apoiar muito isso também, né? Porque se a direção não compra a ideia, esquece. Exatamente. E aí, no regimento, você descreve quais são as atividades do núcleo, e o que não está ali, né, não é do núcleo. Então, assim, e o gestor, ele que vai coordenar a aplicação do plano de ação, ele que está próximo. Mas, claro, que o NSP precisa ajudá-lo, né? Precisa cooperar ali, porque os gestores, como a gente já falou antes, muitas vezes eles não conseguem fazer, eles nem entendem a importância. E aí é quando chega aqui o mesmo plano de ação para todos os eventos, todas as lesões por pressão da instituição, muita gente manda o mesmo plano de ação para tudo, como se a causa fosse a mesma para todos. Isso não existe, né, gente? E aí o gestor não sabe a importância, não sabe investigar, não sabe fazer plano, ele manda lá, pega o arquivo e manda de novo. E vocês mandam para nós porque pensam, a responsabilidade é do gestor. E aí vira um círculo vicioso, né? De inefetividade, de ineficácia, de vários problemas aí. E quem sofre o dano é o paciente. Tem mais aqui. Quando o evento. Alguém colocou. Jaqueline. Quando o evento é identificado nos hospitais onde temos acesso ao prontuário, isso facilita a investigação e a notificação. Realmente, Jaqueline, facilita bastante. Mas a gente já entendeu esse ponto, né? De que internamente, claro que quem identifica o evento vai notificar, mas que quem vai investigar e desenvolver o plano de ação é a unidade onde o evento ocorreu, tá? Luísa colocou aqui, levando a discussão para uma clínica de hemodiálise. Cadê o resto da questão da Luísa? Eu não estou vendo, Mari. Tá aqui, ó. Ao recebermos um paciente com infecção de fístula arteriovenosa confeccionada em outro hospital, notifica-se o caso e informa o hospital. A infecção não deve entrar na estatística da clínica. É exatamente isso, ela não entra para a estatística da clínica. Não foram vocês que confeccionaram a fístula. Não é isso, Socorro? Exatamente, exatamente. Como os demais eventos adversos, né? Não tem sentido a clínica que identifica elaborar um plano de ação para a instituição onde confeccionou a fístula não acontecer novamente, né? É inadequado. Então, você identifica, você notifica internamente, né? Como um registro ali dos eventos adversos. Mas não tem como o estabelecimento que identificou fazer um plano de ação e uma investigação de uma situação que não aconteceu lá. É isso mesmo, Nayara, cadê? Nayara. Fabiana, tem mais hospitais aqui, peraí, bom dia, Fabiana, Hospital da Criança, deixa eu ver se tem mais. Gente, a aula fica gravada sim, só que no momento a gente não pode colocar no YouTube, tá? Devido ao período eleitoral aí, tem uma questão do GDF de não colocar nada nas redes sociais. Aí, posteriormente, a gente disponibiliza, tá bom? Deixa eu ver se tem mais coisas. A lista de presença, por favor, assinem, quem não assinou. Muita gente aqui parabenizando, viu, Eliana? Parabenizando, agradecendo. Nada.
Tô vendo se tem mais alguma coisa. Você encontrou aí mais alguma coisa, Liana? Foi de um por um. Não. Não, Só né? botaram aqui slides de interrogação. Provavelmente seria Slides para a gente vai disponibilizar, mandar. né? A gente vai mandar. Tá certo. Quer que eu deixe aqui meu telefone ou e-mail? Aí é uma decisão sua, Eu vou deixar meu e-mail aqui, que aí porque quem precisar de alguma consequências informação. virão depois disso. A gente troca figurinhas. Eu vou deixar o e-mail aqui, tá? E aí quem Deixa o precisar, e-mail, porque o pessoal é muito imediatista, sabe? Eles te mandam mensagem assim, querem uma resposta imediata e tal. manhã, tarde, noite, final de É, semana, né? Então a é, gente deixa aqui não, o não e-mail. todos, mas assim, um ou outro, né? Às vezes. Tá certo. Gente, vamos abrir as câmeras para Socorro ver o rostinho de vocês, que aí fica mais animado. Pode ser ou não pode ser? Aí o pessoal mostrando a face. Tá vendo, Eliana? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, gente, nem dá um obrigado para a moça. Ninguém vai abrir o Foi ótimo, microfone. Socorro. Oi, Renato. Inclusive, a gente tem tantas questões, né, de plano de ação, o mesmo plano de ação para a mesma coisa, né? Então, teve um erro de medicamento, é sempre o mesmo plano. Se a gente não sabe investigar, a gente vai fazer sempre mais o mesmo. Então, parabéns, viu? Eu acho que foi excelente a fala, Eliana. Obrigada. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Excelente apresentação, o pessoal está colocando. Gente, vocês aprenderam tudo direitinho, né? A partir de hoje, os planos de ação terão uma nova cara, não é isso? Podemos contar com isso? Hum? Nada de colocar assim, ó, fazer tal coisa, responsável, equipe. A não ser que você tenha um colaborador que se chame equipe. Certo? Cristiano tá rindo de mim ali. Cristiano, o que que você tá achando disso tudo? Cristiano tá rindo ali, falando, nossa. Pode falar, Cris. Não tá ouvindo, não tô te ouvindo. Não, peraí, Cristiano, a gente não tá te ouvindo. Deixa eu liberar aqui o. Tenta falar. Não, não tá ouvindo. Acho que tá com problema o seu microfone. Pode pôr no chat a sua colocação, sim, tá? Gardênia, quer colocar alguma coisa, Gardênia? Gardênia é expert também, quer colaborar aí? Povo, consegue me ouvir? Débora, Sim. de Sobradinho. Oi, Débora. Que a gente foi trabalhando com isso, a gente já consegue identificar onde são nossas dificuldades. E uma das coisas que a gente tem feito é fazer um conjunto. Então, por exemplo, se eu tenho um setor que tenha o problema com a lesão por pressão, que é o que todo mundo tem mais avançado, vamos dizer assim, né, de trabalho, então eu vejo por um período lá, tem 3 lesões desse setor. E aí eu vou trabalhar essas 3 em conjunto, porque na verdade o problema não é o paciente ou de onde ele veio, é a equipe que precisa estar mais atenta a olhar esse risco, né? Então, assim, o que a gente tem percebido é que tem tantas coisas atravessando esse processo, né, da rotina, por exemplo, que deveria incluir já isso, tipo, fazer a admissão do paciente quando ele chega, e aí ter registro de Braden, de morse, de outras questões que precisam ser vistas, que aí não necessariamente a pessoa conhecer o protocolo, mas ela tem uma rotina de fazer a admissão do paciente. E aí o que acontece agora? Tem 2 clínicas nossas que só tem um enfermeiro há 2 semanas. Então, como que ele vai conseguir tratar de mais de 30 pacientes do seu setor e conseguir fazer tudo isso com um grau de segurança, né? Eu não estou dizendo que não é para fazer, não é isso. É que a gente precisa conseguir construir, junto com as pessoas, formas delas conseguirem entender que essa é a rotina
e aí, assim, se conseguir pautar o dia delas, o plantão, a semana, o que for, dessa forma, dividindo a tarefa de manhã, de tarde, de noite, fazendo algumas coisas, assim. Então, não estou querendo fazer uma desculpa, eu estou dizendo, assim, que a gente está caminhando nesse processo, da gente também identificar o risco, conforme a configuração, o contexto que as coisas acontecem, para conseguir dar apoio, né? Que a função do núcleo de segurança é apoio. Exatamente. E aí, a nossa dificuldade como núcleo é acompanhar também os planos de ação. Então, por também outros motivos, né? E situações do próprio hospital. Aí, o que acontece? É o nosso desafio, né? Outro nosso desafio era fazer a devolutiva dos indicadores. É a mesma lógica, né? E quando a gente devolve, a gente consegue ver a adesão. As pessoas têm espaço para perguntar, né? Outras que não sejam necessariamente as que vão construir o plano, as que vão executar, por exemplo, né? Então, eu entendo que com o tempo a gente vai conseguir. Eu tenho equipe suficiente, eu acho, com horas e tudo. A gente vai conseguir passar a fazer o acompanhamento mais próximo dos nossos planos, né? Sim, sim. Eu É isso mesmo, Débora. A gente sabe das dificuldades que os hospitais, principalmente da rede pública, têm relacionados a pessoal, sabe? Mas aqui nós temos um público bem misto, nós não estamos falando só da rede pública, então cada realidade é uma, né? Então, precisa de uma avaliação da realidade, da instituição e do caso. Sobre os fatores que podem levar a uma lesão por pressão, claro que tem fatores relacionados à equipe, mas tem muitos que são relacionados ao paciente, né? Por exemplo, se você tem um paciente oncológico em fase terminal e a única posição dele de conforto é uma certa posição, e aí você acaba não fazendo a mudança de decúbito por uma opção do paciente mesmo, esse é um fator que não vai estar em outro paciente, que não é cuidados paliativos, por exemplo. Então, por isso que a gente fala muito para olhar caso a caso e não resolver assim, a gente vai mudar de decúbito a cada 2 horas e vai resolver o problema da lesão de pressão. Não, não vai, porque aquele paciente específico, ele não vai poder ser mudado a cada 2 horas, né? Então, é isso que a gente pede, que as pessoas não achem que só porque é lesão é o mesmo plano para todo mundo, né? Ou eu tenho um paciente mais emagrecido, ou um paciente mais obeso, ou um paciente com diversas particularidades que precisam ser consideradas na hora de fazer um plano para aquele paciente, sabe? Eu entendi o olhar, né, de vocês em função, mas que a gente está um passo atrás, sabe? Se a gente for ver o olhar para o risco, para a lesão por pressão, essas outras coisas são todos acessórios, entre aspas, extremamente importantes, mas é que eles vão ser complementares, porque um profissional que já está com o olho para o risco, ele sabe que ele vai ter que fazer uma ação diferente para aquele paciente, ele vai registrar no prontuário que essa ação é diferente por causa disso, sabe? E vai conseguir fazer os acompanhamentos e ir contaminando positivamente a equipe que estiver em volta, né? Então, é por isso que eu te digo assim, às vezes a gente juntar algumas e conversar com eles, é que a gente ainda vai conversar a dar a noção que eles têm que ter um olhar para o risco. Né? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Prospectar risco não é algo que é fácil também, Débora. Até a gente mesmo tem hora que passa algumas coisas batidas, né? Então, é bem isso, é trabalho de formiguinha. Dia após dia, e é isso que você falou, o exemplo ele contamina, né? Então, eu contamino um aqui hoje, aí outro, e outro, e outro, até a gente ter a cultura de segurança totalmente estabelecida. É isso aí, devagar e sempre. Obrigada, Débora. Tem aqui a colocação da Cristiane, que o áudio dela não funciona, ela colocou aqui no chat. Todo evento adverso é um desafio, porque a conduta nunca é igual à outra. O olhar é que precisa ser diferenciado pelo NSP e contribuir para a mudança de cultura, junto com a gestão e a equipe. Não é fácil mudar comportamento, mas também não é impossível. Isso mesmo, Cristiane. A contribuição de vocês nessa troca de informações é essencial para esse processo, mas é importante ressaltar que cada unidade tem uma realidade, isso mesmo. E vocês conhecem como ninguém a realidade da instituição de vocês, né? Gardênia quer contribuir? Acho que o microfone dela está aberto. Oi, Socorro. Oi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de parabenizar, né, a apresentação da colega, gostei demais. Fico muito feliz quando a Geris, né, coloca, né, esses temas para a gente, porque a gente sempre aprende alguma coisa, né, soma.
né? E é importante a gente sempre estar renovando esse aprendizado, porque o plano de ação, a gente sempre está lidando com eventos adversos. E ele vai descrever, né, as estratégias, as ações definidas para a gestão do risco, né, visando a tratativa, a prevenção, a mitigação desses eventos. E internamente a gente sabe, nós temos aqui a Sabrina, né, acho que ela deu uma fala com vocês, né, apresentou também uma palestra aí recentemente, né, sobre evento adverso, plano de ação, e só veio para somar com que eu esqueci o nome dela. Williana. Isso, né, apresentou hoje. Então, nós temos aqui uma pessoa que também brilha, né, com o plano de ação, que é a Sabrina, e é isso, parabenizar a apresentação e pode contar conosco aí para o fortalecimento da cultura de segurança. Ai, que bom, Gardênia, obrigada. Estava com saudade de ouvir a sua voz. Estou aqui, viu? Saudade de você também. Gente, essa Beijo. reunião Tá, foi a gente, mais socorro. longa, tá? Vem Eliana, essa visitar a reunião gente, hein? visitar, né? Tá, eu vou sim. Vem visitar. Tá bom. Essa reunião foi a mais longa, o pessoal gostou, tá até agora um público bem grande. E o pessoal tá falando que precisa de outras aulas, que o tempo foi pouco, você precisa explicar novamente algumas coisas. Tá, gente? Aí Vamos vocês vão ter que combinar. contratar a consultoria da moça, né? Porque, olha, já pegamos 2 horas do dia dela. Mas é isso. Agradeço a participação de todos, tá? Agora mesmo a gente disponibiliza por e-mail a aula em PDF e qualquer dúvida adicional pode nos encaminhar que a gente ajuda com prazer, tá bom? Mas lembre-se que a nossa ajuda ela é complementar, né? Cada um de vocês precisa aí estar estudando como investigar evento, como notificar, ler as normas, ler as RDCs, porque o conhecimento básico ele está escrito nos documentos. E a gente vem aí só para estar ajudando, auxiliando aí com a questão mais prática, né? E técnica, tá bom? Um grande abraço, bom dia, obrigada a todos. Que Deus abençoe o dia de vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Bom dia para vocês. Obrigada.